Deixa eu só interromper, quero inclusive compartilhar essa informação que você traz em primeira mão com a nossa audiência, a mensagem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui a mensagem que ele publicou há alguns minutos nas redes sociais. Parabéns a todos. Mensagem do presidente norte-americano. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento, por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E na 24ª hora, o fim oficial dessa guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. A mensagem segue. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Mensagem assinada pelo presidente norte-americano Donald Trump. E aí a mensagem que foi publicada na rede social Truth. Mensagem longa de Donald Trump anunciando o cessar-fogo e o fim próximo dessa guerra de 12 dias. Passar para o Augusto trazer também suas impressões a respeito desse anúncio, acordo entre Israel e Irã de cessar-fogo e possivelmente um ponto final nessa guerra. Era esperado, depois da entrada dos Estados Unidos nessa guerra, que agora vamos ter um cessar-fogo em 12 horas, era esperado já que isso fosse acontecer por uma série de elementos que eu quero trazer aqui sobre a mesa para as pessoas que nos acompanham na noite de segunda-feira. Primeiro, Israel teve um ganho militar, político e estratégico muito grande na questão de equivalência de forças com o Irã. Israel se mostrou muito mais poderoso controlando os céus iranianos, conseguindo atingir alvos militares, econômicos e também ligados ao regime iraniano, principalmente às guardas revolucionárias do Irã e os cientistas também nucleares nos primeiros dias de conflito. Então Israel tem sim, ela acaba com esse conflito, com esse gostinho de vitória, e ainda mais por causa do último sábado, com o ataque iraniano, que era tudo que Israel, que o governo de Benjamin Netanyahu desejava e queria, e também a população israelense, que tinha como a grande objetivo, a grande intenção desse conflito de 12 dias, exatamente como disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que seria a eliminação ou ataques muito poderosos ou uma eliminação quase que total das instalações nucleares do Irã, onde era produzido o enriquecimento de urânio, principalmente em Natanz, Shahams, e também a mais forte de todas, Fordow, que fica ao norte de Teherã. Então, a partir de todos esses ganhos israelenses, esse ataque norte-americano que aconteceu à noite de sábado aqui no horário de Brasília, madrugada já no Oriente Médio de domingo, a gente viu que todos os ganhos que Israel queria, ela teve. Então, a partir disso, com o Irã, consequentemente, muito mais enfraquecido, a gente via uma possibilidade de um caminho chegar a um cessar-fogo. A gente entendia também, analisava que o Irã precisava dar uma resposta contra os Estados Unidos por causa do ataque norte-americano às instalações de enriquecimento de urânio, as 3 principais no país, e foi o que aconteceu hoje, no início da tarde aqui do Brasil, início da noite no Oriente Médio. Um ataque muito premeditado, que foi avisado por Qatar com antecedência. O Qatar avisou os Estados Unidos, as bases norte-americanas na região também já tinham sido esvaziadas antes mesmo do ataque israelense começar na noite do dia 12 de junho. Então, a partir de todos esse cenário que eu trouxe aqui agora para vocês que nos acompanham, o cessar-fogo é o melhor caminho possível. Por quê? Porque Israel conseguiu todos os objetivos, o Irã
sai muito enfraquecido, mas também ele não queria a continuação dessa guerra, desse conflito, e o Trump sai como o grande vitorioso por alcançar um acordo entre israelenses e os iranianos. Pois é, audiência rotativa, a notícia mais importante do dia, Israel e Irã alcançando um acordo de cessar-fogo, mensagem publicada há pouco pelo presidente norte-americano Donald Trump nas redes sociais. Vou chamar o Roberto Mota para trazer brevemente sua análise sobre esse anúncio feito por Donald Trump, Mota, e na sequência a pergunta para o nosso convidado, por favor. Esse anúncio me lembra aquele ditado latino que diz que se você quer paz, prepare-se para a guerra. Donald Trump mostrou uma ousadia muito grande em ordenar essa operação, bombardeiros saindo dos Estados Unidos para ir cumprir uma missão no Irã. Muita coisa poderia ter dado errado. Se alguma coisa tivesse dado errado, agora nós veríamos o mundo criticando Donald Trump. O cenário agora é completamente diferente. Tendo eliminado a ameaça nuclear iminente nas mãos dos ayatolás, nada mais resta a fazer senão acabar com a guerra. É o que resta para o Irã. Por enquanto, é o que resta para os Estados Unidos e para Israel, e a paz é muito bem-vinda. Eu queria perguntar ao nosso convidado como é que ele vê a posição, o posicionamento da ONU diante dessa crise. Primeiramente, obrigado pela pergunta. A ONU a gente vê, principalmente após o início dos conflitos no Oriente Médio, com o ataque do grupo terrorista Hamas ao sul israelense e a continuação do conflito, a resposta de Israel contra Gaza, os conflitos que se espalharam pela região contra os Houthis no Iêmen, contra o Hezbollah no Líbano, com as tensões na Síria e consequentemente, com o auge desse conflito agora nos últimos 12 dias entre Israel e Irã, a gente vê a ONU muito enfraquecida, sem um poder de cumprir ou tomar decisões que possam, de fato, acabar com conflitos internacionais, principalmente no Oriente Médio, por uma questão muito simples. O Conselho de Segurança da ONU ele é composto sempre por 15 países, 10 rotativos, 5 permanentes, China, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. A gente sempre vê uma divisão muito clara com países com poder de veto. Se os Estados Unidos vetam alguma resolução contrária à guerra, ela perde totalmente sua importância e o seu fator de decisão sobre tomar alguma decisão da própria ONU em relação a algum conflito ou sobre a continuação do conflito ou sobre a finalização, o término dele. Então a gente vê a ONU, só para terminar, de responder muito enfraquecida, inclusive o seu presidente, o português Antônio Guterres também, com declarações muito parciais sobre o conflito, pesando mais para um lado, menos para o outro. Então a gente vê a ONU hoje em dia dentro desse mecanismo internacional como um dos grandes atores mais enfraquecidos sobre o que diz respeito não somente ao Oriente Médio, mas também se a gente conseguir colocar um pouco de olhar no conflito entre a Rússia e a Ucrânia também. Eu faço um último comentário que eu acho que é muito importante. Essas últimas 12 horas de conflito que começaram a rodar a partir de agora entre Israel e o Irã, elas serão muito fortes. Israel tem como a doutrina militar, nas últimas horas de conflito, antes de chegar a um cessar-fogo, de atingir o máximo de números de alvos militares possíveis contra os seus inimigos. Já vimos isso contra o Hamas, já vimos isso contra o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, e agora veremos as últimas 12 horas muito intensas. Isso já era um indicativo. Porque eu trago essa informação hoje, foi um dos dias mais intensos onde Israel mais fez operações militares contra o Irã. Isso gera um breve indicativo que algo poderia vir e consequentemente, veio na noite de hoje agora sobre o anúncio do cessar-fogo nas próximas 12 horas. E também pelo lado iraniano, também podemos ver um aumento do lançamento de mísseis contra o território israelense nessas últimas 12 horas.
Sem dúvida. E há pouco trouxemos uma informação, né? Um anúncio das forças de defesa de Israel recomendando que os moradores de um bairro de Teherã se abrigassem e se esvaziassem, evacuassem algumas regiões por conta de ataques que aconteceriam nos próximos minutos ou nas próximas horas. Bom, você que chega agora, o anúncio de Donald Trump confirmando um cessar-fogo entre Israel e Irã. Trouxemos na íntegra a mensagem que foi publicada nas redes sociais e os nossos comentaristas fazem as reflexões a respeito desse momento importante no dia de hoje e também o que pode acontecer nos próximos dias. Chamar o Luiz Felipe Dávila também para trazer sua leitura sobre essa mensagem compartilhada por Donald Trump, brevemente, viu, Dávila? Estados Unidos saem como vitoriosos nesse episódio. Aí, na sequência, a sua pergunta para o nosso convidado, por gentileza. Bom, primeiramente, todos nós celebramos o fim de uma guerra. Ninguém aqui apoia guerra alguma. Foi muito importante essa mensagem do presidente Donald Trump, mas eu prefiro aguardar também a confirmação dessa mensagem pelo lado do Irã, né? Mas porque o Irã é sempre, e essa é a minha pergunta para o Augusto, justamente qual é a consequência política de manter o acordo de paz após este conflito. Certamente isso fez estremecer não só Fodro, mas o centro nevrálgico do poder no Irã. E o que esperar? Uma onda mais radical, mais moderada? Isso será fundamental para o destino da paz no Oriente Médio. Então a pergunta agora é celebrar um conflito militar, mas o que virá na parte política? Você consegue fazer alguma conjectura, especulação sobre como essa guerra abalou as estruturas de poder no Irã e como isso vai afetar a paz no Oriente Médio? Com certeza ela abalou não somente os locais de produção de enriquecimento de urânio iranianos, mas também os prédios das questões políticas do Irã. A gente é possível analisar que o Irã claramente perdeu esse conflito no campo militar com Israel. Os céus iranianos eles tinham totalmente controle israelense, assim como os céus de Gaza e os céus do Líbano, mas a gente vê na questão política dentro do Irã, com certeza, um enfraquecimento muito grande do regime, mas não significa a possibilidade de uma queda do regime, mas sim enfraquecimento na questão de fora para dentro, não somente dentro do Irã. A gente também vê, eu analiso de uma forma também que eu acho que vale pensar sobre isso, que seria hoje um cessar-fogo para o regime iraniano é um sinônimo de a manutenção do regime de Teherã no Irã. Se essa guerra continuasse, se tivesse uma maior influência norte-americana, ou se também os Estados Unidos entrassem nessa guerra, os ataques israelenses continuassem, existia sim um perigo muito grande de uma queda do regime iraniano ou com tropas norte-americanas no Irã, ou também na questão da própria população iraniana fazendo atos que pudessem cair o regime. Mas com esse cessar-fogo agora a gente vê que é o próprio regime se autopreservando para sua manutenção política no país. E sobre a última pergunta também, só acabando, eu entendo que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, como que serão as próximas e futuras classes políticas que controlam o regime iraniano, se eles terão um lado mais radical ou poderia tornar um caminho mais central que pudesse ser mais aberto para o Ocidente e possíveis negociações com outros países.